Japão. Hoje nós temos um time aqui, um grupo muito seleto, convidado a dedo de músicos, pessoas ligadas à música, à mídia, à promoção de música brasileira do Japão. A gente teve cuidado para que esse grupo ficasse muito bem sintonizado e bem escolhido, para ter a oportunidade de bater papo, de ouvir os depoimentos e trocar algumas ideias com dois dos nomes mais significativos da música brasileira em momentos muito específicos. Falar de Roberto Menescal é, ao mesmo tempo, extremamente fácil e extremamente difícil. Fácil porque quem não conhece Roberto Menescal provavelmente conhece pouco ou quase nada de música brasileira. São 6 décadas de contribuição em todos os aspectos da música brasileira, com uma carreira como produtor e diretor artístico que ainda não foi devidamente valorizada e respeitada como deve ser, mas é como músico, como um dos pais da Bossa Nova, que ele segue sendo uma das personalidades musicais brasileiras mais conhecidas, reverenciadas e respeitadas no mundo. O negócio dele mesmo é tocar lá a viola dele e curtir as flores, né? As bromélias, que tornaram ele, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje ele pode decidir se é mais famoso como bromeleiro ou famoso como músico. Porque a gente procura nos sites, nos Googles da vida e aparece ele mais como colecionador de bromélia, que é considerado o maior colecionador de bromélias do mundo. Mas é de música, que são flores também, que a gente vai falar hoje aqui. E do lado dele tem uma menina, né? Uma moça, que num determinado momento da música brasileira surgiu como quase que um oásis. Era num momento de enorme mediocridade, de enorme mesmice, que num festival de música da TV Globo, essa moça com um banquinho e um violão mostrou que a Bossa Nova continuava novíssima, ela que se define seu menor pudor como filha legítima da Bossa Nova, e se tornou, para quem não sabe, uma das cantoras brasileiras mais importantes e respeitadas no mundo, com um sucesso fora do Brasil que rivaliza e às vezes até supera o sucesso dentro do próprio Brasil, até porque ela é uma cantora que, por algumas razões que a gente não consegue às vezes entender, é uma cantora que agrada demais a plateias inteligentes. Leila Pinheiro. Então é um prazer enorme ter vocês dois aqui. Quero de público agradecer ao empresário Didi, que se não fosse o fato dele ter montado uma turnê com Roberto Menescal e Leila Pinheiro no Japão, nós não teríamos a oportunidade de tê-los aqui por limitações de budget. Então, Didi, que não está presente, mas aceite aqui, vocês transmitam a ele o carinho e o respeito que a gente tem por isso. Ao lado deles nós temos 2 convidados locais, pessoas muito conhecidas da comunidade e que são perfeitamente identificáveis com tudo que se refere à música brasileira no Japão. Ela é blogueira, que vive acumulando recordes, uma semana atrás da outra, recorde de acesso. Uma cantora, uma sambista de tal forma alucinada que arrastou eu e minha família em Tóquio no dia seguinte que a gente chegou para ir para um pagode. Quer dizer, uma experiência que eu não tinha há mais ou menos umas 2 décadas. Mas também foi maravilhoso ver japoneses cantando pagode sem sotaque, brilhantemente, e ainda tendo feijoada como appetizer. Muito bom. Praça 11. E ao lado de Sueli Gucci, eu peço um aplauso de vocês para Sueli Gucci, que está aqui hoje também fazendo um sacrifíciozinho, porque ela está com umas dificuldades especiais aí, mas não abriu mão de estar aqui. E para comandar esse debate, comandar esse bate-papo, ele que é talvez o ídolo jovem brasileiro do Japão, tem o programa Agenda Mais, que todos conhecem, mas ele está aqui não é por causa disso, não é porque ele tem o programa Agenda Mais, é porque ele é um defensor radical dos novos talentos de música brasileira do Japão. Mais ainda, sejam de bossa nova, sejam de axé, sejam de rock, pop, sertanejo, Johnny Sasaki traduz tudo numa palavra só. Vamos dar força para a música do Brasil e é por isso que ele é convidado para comandar esse debate. Johnny Sasaki. A bola é sua, compadre. Bom, pessoal, para mim, primeiramente é uma grande honra estar aqui nessa segunda edição do Fox Brasil, podendo falar de música, né, música brasileira. Esse painel que era para ter acontecido no ano passado, mas acho que o sonho foi adiado por uma razão muito melhor, porque hoje temos aqui Roberto Menescal, Leila Pinheiro e também Sueli Gucci. Devo dizer que faz 9 anos que eu estou à frente do programa Agenda Mais, e durante esses 9 anos aqui na comunidade brasileira, muitas bandas já passaram pelo meu programa, bandas de brasileiros imigrantes que vieram para cá com o intuito de trabalhar em fábrica, juntar dinheiro e retornar ao Brasil. Mas muitos foram ficando, e aos poucos foram
tirando de dentro da gaveta o sonho de poder viver de música aqui no Japão, porque ser músico em qualquer lugar do planeta e viver de música é muito difícil, a gente sabe disso. Então, através do programa Dinamais, eu tento, pelo menos, ceder esse espaço, essa pequena vitrine, onde essa galera pode poder mostrar um pouco do talento deles. Como eu disse, faz 9 anos que eu estou à frente do programa Dinamais e estou há 15 anos aqui no Japão. E é muito bom quando um japonês ele se refere a gente com motivo assim, de alegria, quando ele se refere falando não só do esporte, mas das boas atitudes, das boas ações que os brasileiros promovem, não só no Brasil, mas também no Japão. E eu fico muito mais feliz quando o assunto também é música. E vocês podem ter certeza que um dos grandes responsáveis por isso está aqui hoje ao nosso lado, que é Roberto Menescal e também Miriam Pinheiros. Uma salva de palmas, por favor. Fazer igual japonês, Irachai Masu. Sejam todos bem-vindos. Eu tenho muito, são ações como essas que faz com que o brasileiro que vive aqui no Japão tenha muito orgulho de ser brasileiro. Eu queria pedir para você, Roberto, com toda a sua experiência, falar um pouquinho para a gente, na sua opinião, por que você acha que os japoneses amam tanto a música brasileira? Bom, eu não sei, nunca soube, tenho medo de saber, está tão bom como está, mas eu vim aqui a primeira vez em 85, e eu não posso esquecer essa data esse ano, porque para mim teve duas coisas. Uma, que eu conheci o Japão, que eu nunca pensei em vir ao Japão, mas sempre tive uma ligação muito grande, desde a filosofia, desde as lutas e tal. Eu pratiquei várias durante minha juventude, assim, e de repente eu tive essa oportunidade em 85, pela minha querida e inesquecível pessoa que foi Nara Leão, né? Que eu estava 16 anos sem tocar, não tinha nem instrumento mais, eu era diretor de uma gravadora e dedicado totalmente a isso, e a Nara me pediu para ajudá-la a fazer um disco que ela sempre sonhou fazer, que era um disco apenas de violão e voz. Porque toda vez que começava um disco assim com ela, a gente ia botando as cordas, um baixo, uma bateria e tal, e ficava uma orquestra com ela. Ela falou: Roberto, eu queria fazer um disco de violão e voz, mas eu possa mostrar bem o que é uma letra brasileira, que às vezes a gente passa por ela assim, né? E acabei ajudando. Ok, vou te arranjar um violonista bom. E ela foi me enrolando, tipo, não, vamos primeiro montar o disco, depois você arranja o violonista. Quando ficou tudo pronto, eu falei, vamos arranjar? Ela falou, não, agora não, tem que ser você, porque ninguém vai fazer isso que a gente bolou aqui. E fizemos um disco, chama-se Um Cantinho, um Violão, e esse disco foi lançado no Japão, e também ela, na moita, armou foi convidada para vir para o Japão, para fazer a divulgação desse disco, e ela armou toda a minha vinda para cá, sem eu saber. Quando eu vim, já estava com tudo, até com visto, né? E viemos para cá em 85 e fizemos uma excursão bacana, fizemos 12 shows em várias cidades, né? E acabamos gravando um disco aqui, que foi o primeiro CD de música brasileira gravada em todo mundo, mas foi gravado no Japão. E chama-se Garota de Ipanema, o disco dela, né? E claro, quando eu voltei, eu pedi demissão da companhia e virei músico novamente, né? Quer dizer, essa data foi muito importante para mim. Mas eu vi que Nara, primeiro, o nome dela, Nara, já é um nome japonês. O jeitinho que ela tinha, aquele cabelinho tudo, era japonesinha. E com isso ela foi aceita pela música, mas também pelo tipo dela, pela simplicidade e pela sensibilidade. Eu acho que ali começou uma coisa que foi muito natural. E daí em diante a gente começou a vir, eu já não sei quantas vezes eu vim, mas certamente eu vim umas 20 e poucas vezes aqui, a partir desse momento. Então, nunca consegui saber por quê, mas algumas coisas a gente pode dizer. Estava falando agora aqui na entrevista, você imagina uma língua sueca, por exemplo, cantando bossa nova, né? O russo, o alemão, difícil. Você fala um cantinho, violão, não dá. E o japonês não, ele tem uma coisa mais fácil, a fonética japonesa. Então, você fala assim, quando a gente chega no show, fala, vai minha tristeza, e pode ir embora, porque está todo mundo cantando.
de Israel, aqui, nem olham mais para a gente, né? Então acho que tem uma relação muito grande do som. Acho que os japoneses entendem o nosso som, a não ser quando é Dri, Ron, sabe, uns, assim, quando tem 3 letras, aí eles, né, Adriana, a Doriana, né? Dá um jeitinho assim. Hein? Buradilo. Então, Brasil, né? Brasil. Então, acho que, eu não sei, até hoje não conseguimos saber, mas tem umas coisas. E a identificação muito da sensibilidade. O japonês tem uma sensibilidade, né? O japonês vê uma pedra crescer, quer dizer, eles ficam em frente à pedra olhando e veem que a pedra cresce, né? Então, eu acho que essa sensibilidade calhou com a nossa música, que, por exemplo, a nossa música bossa nova tem muita de poesia, e daí em diante. Quem souber a razão disso pode me dizer que eu estou procurando há 20 e poucos anos. Maravilha. Bom, Leila, você talvez seja uma das cantoras brasileiras que mais vendeu discos aqui no Japão. Quando foi que começou essa relação, essa paixão com a terra do sol nascente? Pois é, boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui de novo. Na verdade, o Menescal, com a partida da Nara, né, eu fui convidada por ele para vir para cá em 86 e eu vim pela primeira vez participar de um festival da Yamaha, Festival Mundial Yamaha, 11º, eu acho. E ele, na verdade, eu era contratada da Polygram, ele era o diretor artístico, em 86 mesmo, ele me levou para lá, depois do Festival dos Festivais. E aí pintou essa possibilidade do festival aqui, ele disse, Leila, eu vou escrever uma canção minha no festival e se ela for classificada, você toparia ir para o Japão comigo? Eu disse, claro, imagina. E aí a música foi classificada, chama Estrela do Norte, e eu vim. Mas eu tinha, na verdade, começado a cantar, eu sou de Belém, né, do Pará, para quem não sabe, e fui morar no Rio de Janeiro em 81. E o Festival da Globo aconteceu em 85 e esse convite dele em 86. E eu mesmo não sabia que eu estava tão preparada para encarar um festival que aconteceu no Maracanãzinho, ali já para 20 mil pessoas. A canção era o Verde, do Eduardo Godinho do Costa Neto, foi classificado em 3º lugar. Eu já ganhei o prêmio de melhor de artista revelação. E logo depois já estava aqui no Japão com ele, cantando para 20 mil pessoas também no Budokan, né, aqui. E naquela altura ele, presidente da Polygram, lançou o meu primeiro disco aqui, que era o Olho Nu. E todos os que vieram na sequência. Eu fiz 8, 9 discos na Polygram e aí vim com ele diversas vezes para cá. Me apaixonei, né, me apaixonei pela cidade, me identifiquei profundamente com o povo japonês, com a emoção, com a reverência, com o respeito, né, que o povo japonês tem pela nossa música, e seja ela bossa nova ou não, porque eu sou uma intérprete de vários gêneros, né, da música brasileira, não só da bossa nova. Já estive aqui, como estive há 2 anos atrás, e nós nos encontramos, né, com o Oscar Castro Neves, que é também um representante da bossa nova, mas eu não cantei só, né, bossa nova. Então, esse ano, por exemplo, quando o Menescal me chamou para vir para cá, eu fiquei novamente feliz e muito honrada, né, de poder vir com ele, e dessa vez como músico, porque o nosso show sou eu ao piano e ele na guitarra. Eu sempre venho cantando apenas, não tocando. Mas como eu acho que eu sou mais músico do que cantora, eu fico especialmente feliz de estar também tocando. Então é isso, assim, nós temos uma história, assim, uma cumplicidade, uma afinidade, né, musical que transcende também a música. Temos uma comunhão de vida, né, de companheirismo, de amor e de sintonia, que é muito bacana. E quando a gente pode viver isso do outro lado do mundo, isso é muito bacana, é muito especial. Uma das maiores provas que a música brasileira ela derruba qualquer fronteira está aqui ao nosso lado, que é a Sueli Gushi. Ela tem um blog que fala sobre música brasileira aqui no Japão e tem acessos de quantos países. Quando foi que você começou a se interessar pelo assunto e divulgar também, Sueli? Bom, veja bem, a música eu sempre gostei desde criança, né? Eu acho que aqui, a gente da mesa aqui, a gente é de uma época aqui no Brasil, a gente escutava de tudo numa rádio. Hoje em dia, infelizmente, no mundo não se faz isso, né? As rádios não divulgam a diversidade realmente que existe em ritmos de música, né? Que música, na verdade, ela é uma coisa assim muito ligada principalmente à cultura da terra, né? Eu acho que ser brasileiro e não gostar de música, eu acho que não é brasileiro, né? O Brasil em si, a música brasileira, ela é um reflexo da cultura brasileira.
A diversidade musical do Brasil é um reflexo da diversidade cultural do Brasil, né? Então, quando eu saí do Brasil, na verdade, eu jamais pensei em ser cantora. Eu comecei a cantar há 3 anos atrás, eu comecei a cantar com 47 anos, né? Nunca estudei música na minha vida. Eu sou, hoje em dia, eu posso ser considerada uma semiprofissional. Toco com músicos profissionais conceituados no Japão, graças a Deus. Né? Todo mundo vê minha banda e fala assim, nossa, você tem uma banda que é o sonho de muita gente aqui. Eu falei, eu realmente eu só posso agradecer ao homem lá em cima, porque eu não sei o que aconteceu na minha vida que eu mereci tanta coisa, né? Que nem eu sei como aconteceu. E a ideia do blog, na verdade, ela nasceu há 2 anos atrás. Porque eu sempre gostei de falar de música, eu sempre gostei de comentar, de saber a história da música, a origem de várias coisas. E alguns amigos meus, jornalistas, falaram assim, Sueli, faz um blog. Já que você gosta tanto de falar de música, e os japoneses me perguntavam muita coisa, né, sobre cultura brasileira e sobre música. Então eles falaram assim, escreve num blog. Eu falei, vou tentar, né? Na verdade eu comecei o blog, eu nem sabia o que eu ia escrever, né? E de repente, pelas perguntas que o pessoal ia me fazendo, eu falava assim, poxa, mas isso aí que estão me perguntando, nem brasileiro nunca parou para pensar sobre isso. Então eu comecei a falar assim, não, vou pesquisar. Muitas coisas eu sabia, principalmente em cultura afro-brasileira, eu conheço muita coisa desde o Brasil. Então eu podia explicar muita coisa para os japoneses e mesmo para brasileiros. Eu falei assim, mas muita gente não conhece tudo isso. E eu comecei a colocar. Eu só lamento que eu não tenho capacidade de escrever em inglês e em japonês, porque senão o meu blog teria muito mais acesso, né? Mas eu procurei o que eu não conhecia, eu comecei a procurar descobrir. E eu consegui um formato do blog que ele ficou uma coisa atrativa, porque as informações que eu colho ali, na verdade, eu também busco na internet. Só que eu via que as outras, onde eu tirava as informações, eram muito cansativos de você fazer consulta. Então eu consegui um jeito de ficar mais interessante. Eu comecei a colocar vídeos. Falar de música escrevendo textos e vídeos. Então aquilo de lá atraiu o público em geral. Eu tenho acesso, hoje eu não tenho ideia de quantos países, mas eu recebo recados pela internet de pessoal ali da Argentina, pessoal da Europa, mesmo o pessoal do Rio de Janeiro e de São Paulo que não me conhece, que são ligados à música, me mandam um recado, quando você vem para o Brasil? Eu não vou para o Brasil há 16 anos por vários motivos, e quem me conhece sabe. Eu falo assim, eu não sei, eu gostaria muito de ir, eu sinto saudade da minha terra, os meus parentes mesmo há 16 anos eu não vejo, né? Gostaria muito de voltar. Não sei, o meu sonho é um dia ir para o Rio de Janeiro, cantar no Rio de Janeiro, né? O pessoal das escolas de samba fala, vem aqui, a gente está esperando você. Eu falo, não sei quando eu vou aparecer, né? Quem sabe um dia. Mas eu realmente ainda tenho o sonho de um dia cantar no Brasil, né? Mas isso me deixa feliz. Eu recebi comentários no meu blog da produção do Wilson das Neves, quando eu escrevi sobre o Wilson das Neves. O pessoal falou, vamos divulgar teu blog, que tá bom o texto. Moacir Luz me fez um comentário no meu blog. A biógrafa de Dona Zica fez um comentário no meu blog. Tudo isso me dá uma satisfação muito enorme, porque eu não ganho nada fazendo isso. Não ganho nada. Eu faço isso porque eu amo fazer isso, né? E realmente é uma satisfação muito grande. Eu acho que eu estou aqui, eu sou brasileira, né? O pessoal fala assim, você não é Nikkei, você é brasileira mesmo. Né? Você de Nikkei, você não tem nada. Para começo, Nikkei não canta samba, não é sambista como você é, né? Nikkei pode até cantar samba, mas não é sambista, você é sambista, né? Que eu falo assim, eu canto de tudo. Hoje em dia eu procuro cantar qualquer ritmo brasileiro, né? Mas o samba é uma coisa que está aqui dentro, não tem como tirar. Eu não sei como isso nasceu, não sei como isso surgiu, mas está aqui. Quem me conhece sabe disso. Então, eu acho que eu tenho obrigação de continuar divulgando a cultura do meu país, continuar divulgando a música do meu país, os grandes nomes do meu país.
Então, às vezes, as pessoas, como vocês estão falando, né, o que será que atrai as pessoas na música brasileira? Eu acho que é justamente a forma como a música brasileira desenvolveu essa mistura de culturas, a diversidade cultural do Brasil, um povo que tem tanto sofrimento na sua história, mas nunca deixou de cantar, nunca deixou de dançar, sabe? É diferente de qualquer lugar do mundo isso. Isso não existe em nenhum lugar no mundo. Então eu acho que é isso que atrai realmente o estrangeiro para a nossa música, né? E é isso que às vezes eu sinto falta das pessoas lembrarem um pouquinho do passado da nossa música, de buscar ali as raízes de tudo que já se espalhou pelo mundo, né? E que mesmo os brasileiros em si não têm assim a consciência, né? Não se lembram um pouco disso. Porque a nossa música ganhou o mundo falando de Brasil, né? Apesar das ditaduras de Vargas e da época dos anos 60, essa exaltação nacional que a gente teve na nossa música, ela foi muito importante. Ela levou a nossa música para fronteiras muito longe do Brasil, sabe? Ela encantou o mundo levando o Brasil, sabe? O Brasil foi para os Estados Unidos primeiramente na voz de uma portuguesa, né? Que se tornou um dos maiores símbolos da música brasileira. Que ela nasceu portuguesa, ela foi criada no Brasil, mas ela nasceu em Portugal, que foi Carmen Miranda, né? E ela levou isso para os Estados Unidos. E dali não parou mais. De Carmen Miranda veio bossa nova, veio outros ritmos, né? Menescal e Leila Pinheiro sabem disso, porque Menescal trabalha até hoje, né, como produtor musical de vários ritmos, não só de bossa nova. Apesar de ser super conhecido na bossa nova, Menescal produziu discos e shows de todos os ramos de música brasileira. E Leila gravou todos os ritmos possíveis, inclusive Renato Russo. Certo? E agora está com um disco falando da terra dela. Ela está voltando para as raízes dela, né? Então eu sinto falta, assim, os japoneses têm muita divulgação da música brasileira. Eles amam a música brasileira, né? E os próprios japoneses têm representantes aqui, que é o caso do Jin Nakahara, do Pepel, que trabalham, né, com isso. Agora, eu acho que eu gostaria mais que a nossa própria música fosse divulgada dentro da nossa comunidade. Eu acho que os jovens e as crianças, eu acho que elas precisam conhecer um pouquinho mais da nossa música. Agora você tocou num ponto importante, que recentemente eu recebi no estúdio do programa Agenda Mais a visita do Ale Vanzella, que inclusive é um jovem que está tocando bossa nova, é um jovem que talentoso, inclusive com uma voz extremamente suave, e que se espelha muito em Roberto Menescal. Como é que é para você, Roberto, fazer parte da vida de tanta gente, assim, de diferentes idades, e se tornando assim, um ponto de chegada, né, para essa rapaziada? Muita gente fala, poxa, mas bossa nova jovem não ouve, jovem não tem tanta importância, e eu vejo que a partir de agora, já faz um tempo, está surgindo novos talentos na bossa nova. Como é que é para você apreciar isso? Para mim é resultante, né, de tudo que eu fiz. E realmente, olha, a gente não pode reclamar, Leila, eu vejo todo mundo reclamando, principalmente agora, é uma crise mundial, né? Então a música também sofre com isso. No Brasil, vários amigos nossos, vários colegas, falando, puxa, bicho, como é que tá aí? Tá difícil, tá? Eu digo que tá, mas na verdade não tá não. Acho que a gente nunca trabalhou tanto na vida, durante todos esses anos, quanto nesses 5, 6, 8 anos pra cá, né? Sabe, a gente tem trabalho, uma loucura. Podia até ser um pouquinho menos, né? Mas eu acho muito legal, porque eu também tenho o seguinte, eu ouço tudo que me dão. Da vez anterior que eu tive aqui,
fiz o Blue Note com o Marcos Vale, né? Eu recebi só em 2 dias que nós fizemos Blue Note fora, depois Blue Note aqui, fizemos uma série de shows, mas só no Blue Note daqui eu levei 42 discos de cantoras daqui, né? Cantora de bossa nova japonesa, né? 42 discos. E escutei todos, e mandavam um recado, mandavam não sei o que, bacana e tal. Inclusive uma das pessoas que não era bem bossa nova, Yuriko, que é uma pianista fantástica. A música dela, eu até falei brincando para ela, eu durmo com você toda noite, desde aquele dia. Eu durmo com a música dela, põe lá, né? Eu e minha mulher, né? Para deixar. Mas eu tenho essa coisa de escutar. Então eu escutei a Lê, escutei quanta gente estou escutando, e fico feliz de saber que aquela raiz do que a gente fez está por aí, né? Eu fico um pouco feliz sabendo que tem tanto cantor de bossa nova agora no Japão que estão deixando até de chamar a gente, entendeu? Brincadeira, fico a maior felicidade de ver que isso está acontecendo aqui. É resultante da vida da gente, isso é um prêmio que eu tive. Existem muitos músicos, muitos fãs de vocês que não se limitam só em esperar vocês virem para o Japão. Tem muitos japoneses que vão até o Brasil atrás de vocês. Como é que é essa relação? Eu tenho encontrado com vários deles, né? Eles vão aos shows e sempre se apresentam, né? E tem vários que eu fiquei amigos aqui, eles vêm aqui agora e eles, olha, estive lá com você. E eu lembro de muitos deles, né? Tem alguns que eu não me lembro também, porque é muito parecido um com o outro às vezes, né? Eu fico assim, será que é aquele? Mas eu estou sempre ouvindo eles, e é verdade. Vão muito ao Brasil para aprender na fonte, né? Que eu acho que é a melhor coisa. A turma do choro, por exemplo, né? Como fazem choro bem aqui, melhor que lá, às vezes, né? E nós estávamos anteontem, né? Em Nagoya, aí a gente fez o show e formou uma roda de samba. Não foi nem no palco, foi formando. Puxa vida, né? Bom demais, todo mundo sambando, todo mundo numa boa, cantando, coisa que a gente nem vê muito mais no Brasil, sabe? É muito legal isso. Só corroborando com isso, a primeira vez então que eu estive aqui em 86, depois de cantar no Budokan, no festival, o Menescal disse, Leila, vamos fazer um show num lugar chamado Pitin, que eu não sei ainda se existe, enfim, um pub, e eu vou estar, Menesca, no violão, e vão ter 4 japoneses tocando com a gente. A banda, então, somos 5 músicos e você. Eu fiquei meio assim, eu disse, 4 japoneses tocando, e o meu disco, o meu trabalho. Então vamos ensaiar, vamos. Pegamos um trem, fomos para o outro lado de Tóquio e tal. Quando atacaram, que começaram a tocar, eu disse, meu Deus, é melhor do que o meu disco. Então, assim, eles releram, fizeram arranjos novos, né, e uma outra visão da música que eu tinha gravado, e nós nos apresentamos lá, foi um sucesso enorme e, assim, uma imensa emoção. Então, assim, estou reforçando o que o Menescal diz, né, e do amor deles, da paixão, do interesse, né, e do profundo conhecimento, né, sim, pela música brasileira. Então, os filhos estão espalhados realmente, né, pelo mundo, e isso é independente de, enfim, de eu não fazer bossa nova sempre, né, canto de tudo, sou uma intérprete, eu fico especialmente feliz de ver que a música brasileira, sendo bossa nova ou não, ela está se espalhando pelo mundo, e é a melhor música brasileira, independente de qualquer coisa. Bom que a boa música, ela sempre fica, né? E como dizem um amigo, como diz um amigo meu, Evandro Mesquita, ele falou que música boa não tem prazo de validade. Bom, eu sei que aqui tem muito músico hoje, muitos músicos estão aqui, tem muita gente interessada, simpatizante sobre a música brasileira. Queria saber se alguém aqui tem alguma pergunta para fazer, alguma dúvida que queira esclarecer. Quem tiver, por favor, levante a mão. Aqui, ali. Vou começar primeiro da Vizils. Bom, primeiramente, boa tarde. Agradecer a presença de Menescal e Leila Pinheiro, Sueli também. Eu queria saber, assim, como é que funciona agora no mercado fonográfico. Você que já tem uma grande bagagem, assim, até trabalhando com a própria Albatross. E como funciona a questão da própria divulgação de um novo artista nesse parâmetro, digamos, praticamente novo agora com essas redes sociais e dificuldades com pirataria e MP3.
como você enxerga assim um melhor potencial para poder fazer esse tipo de divulgação e gerar um novo artista, um novo ídolo para o Brasil ou para o Japão? Bom, primeiro, se você tiver essa solução, me dá, por favor. Porque, na verdade, eu nem vejo como uma coisa, que desastre, como o pessoal está vendo. Na verdade, esse mercado que a gente fala em mercado, e o tipo que, como ele atuava, acabou totalmente. Como acabaram várias coisas na vida, né? Vem o celular, acaba uma série de coisas e a gente tem que andar junto com isso, né? Realmente as redes sociais, tudo, como você se refere, ali deve estar a saída, não tem dúvida. Agora, como usar essa máquina que a gente está de olho, está todo mundo de olho. Porque o disco hoje, ele tem uma função diferente, ele é quase um cartão de visita, né? Olha, você tinha um festival, por exemplo, eu vi a Leila, eu estava doente em casa, sabe, com cobertor até aqui, tremendo de frio. Quando vi Leila, eu telefonei para os meus caras e falei, amanhã eu quero estar com Leila de qualquer maneira, aonde for. E tivemos, né? Contratei ela no dia seguinte. Porque eu consegui ver no festival, consegui ver a reação do público. Mas como é que você vê hoje a reação do público em relação ao artista novo? De repente você vê uma coisa bem feita, um clipe bem feito, aí põe ele no público e a reação não vai ser tão boa, né? Esse é o problema. Como você analisar um artista. Mas certamente está chegando a solução, deve estar do lado da gente não está vendo ainda. Mas tudo, quer dizer, você pensa um século atrás, você tinha o bonde, né? Tinha bonde, o começo do bonde e tal, os burrinhos, todos puxando o bonde, né? 20 burrinhos. Aí vem um cara, põe um fio elétrico, põe o burro. O que eu faço com o burro? Não sei. O cara teve que se virar, foi botar criança andando no burrinho para passear, mas você não pode parar um processo de modernidade. Agora, esse ato que tem entre acabar uma coisa e começar outra, sempre aconteceu em começo de século. Se você der uma estudadinha, você vê lá nos anos 20, os intelectuais começam a se juntar e começam a dar a forma. O samba começa a aparecer ali, o jazz começa a aparecer. Então, a gente acha que mudou o século, mudaram as coisas. Não. Está acabando, esse ciclo é século, né? Está acabando um ciclo e está começando outro. A gente já vai saber, principalmente vocês. Eu vou ainda ver o restinho aí, mas o problema é de vocês. Né? Então, sabe, eu vejo, por exemplo, pirataria. Como é que a gente acaba com a pirataria? Não vai acabar. A pirataria se organizou tão bem que você não pode acabar mais. E é um processo que a gente inventou um negócio que pode copiar, então copia, né? Copia e põe lá. Então a gente tem que inventar outras coisas para divulgar. Como vai ser, cara? Estou doido para saber. Obrigado. Obrigado a você. Bom, apesar da pirataria estar comendo solto, a gente sabe disso. Aqui ainda no Japão, o mercado fonográfico ele consegue ser mais forte do que, acredito eu, no restante do mundo. Os discos de bossa nova, tanto o seu quanto o da Leila, eles ainda continuam vendendo aqui e continuam ainda despertando a curiosidade do público, do novo ouvinte, vamos dizer assim. A que se deve essa diferença, de repente, de um país, na sua opinião, como o Japão com o restante do mundo? O Japão que ainda consome muito CD. Olha, eu não tenho muito essa visão não, porque quando eu vim aqui você tinha Tower Records, tinha a Virgin, tinha uma série de lojas, né? Super. A gente chegava do Brasil e vinha direto, tinha um andar de música brasileira, né? E hoje você procura esses magazines e eles já não estão aí. Eu acho que é um processo mundial, talvez retardando um pouquinho aqui no Japão, mas o disco vai ser isso, vai ser um grande cartão de visita, onde é importante, né? A gente traz, por exemplo, a gente vai dar para o Carlinhos Borges os discos, esperando que ele abra lá o mercado para a gente nos Estados Unidos. Acho que é isso, né? Você estava perguntando como promover um artista novo, quer dizer, eu acho que ele pode se autopromover, os estúdios são mais baratos hoje, você fazer um disco é muito mais barato do que há 20 anos atrás, né? Então, aqui, se o disco é bom, você vai ter algum mercado. Se também não for bom, sabe, não vai ter muita chance não. Mas, na verdade, eu acho que aqui também a coisa está acontecendo no mundo. Isso é um fenômeno mundial. E não acredito que o Japão vai ser muito diferente, não. Está lutando um pouquinho para retardar só. Alguém tem uma pergunta? Você tinha uma pergunta? Pode fazer. Primeiro, quero dizer que é uma grande satisfação, prazer
Obrigado. essa oportunidade de conversar com vocês. E uma pergunta para o Menescal e outra para a Leila, que uma na verdade é decorrente da outra. O Menescal é o seguinte: o senhor que já acompanhou, que veio, que é um dos fundadores da bossa, se vê claramente que hoje em dia há uma diferença na música, como há 20, 30 anos atrás. Eu queria, se tivesse, assim, eu percebi também que vários artistas foram mudando a sua essência conforme os anos, não sei se por adaptação do público, e eu queria saber qual que é a principal diferença da música de 20 a 30 anos atrás para a música de hoje. E para ele eu gostaria de perguntar se seu mais sincero segredo é manter essa essência, que você é uma das artistas que não mudou a essência daquela época até hoje. Começa com você. Vai pra Carol. Obrigada. Mas, na verdade, eu sou uma intérprete. Eu gosto de música boa, eu cresci numa família, morei 20 anos em Belém, meu pai toca gaita até hoje, gaita de boca, harmônica, e, enfim, o que a gente recebia em casa, porque em Belém, lá no começo dos anos 60, não se tinha acesso aos vinis, né, os melhores que eram lançados, vinham primeiro para o Rio de Janeiro e São Paulo, e depois chegavam em Belém. Então, até chegar em Belém, demorava um bom tempo. A gente assistia as novelas em videotape e tudo. Mas meu pai tinha um amigo, que a gente chamava de tio Almir, que mandava para ele os pacotes, que acabou de sair no Rio de Janeiro, chegava na minha casa em Belém. Então, eu cresci a minha formação musical é muito rica, porque eu comecei ouvindo boa música. E eu não ia ser cantora, eu ia ser médica, eu fiz 2 anos de faculdade, depois fiz 2 vestibulares para medicina, depois fiz 2 anos de faculdade e larguei. Mas já larguei certa de que eu queria continuar na música, que eu queria ser cantora, queria ser pianista, né? E, enfim, que acabei me tornando. Mas sempre, eu até agora fiz recentemente 30 anos de carreira e fui sem querer e querendo, e as pessoas me perguntando do meu começo, né? Lá dos meus 30 anos, o que aconteceu nesses 30 anos. Eu, desde o meu primeiro disco, que é anterior até a chegada do Menescal na minha vida, eu já gravei nesse primeiro disco Tom, Ivan, Donato, enfim, os grandes compositores brasileiros, que eram de verdade e são e continuam sendo a minha grande referência. Então, assim, eu não conseguiria fazer outra coisa. Eu acho que se eu tivesse que hoje me transformar numa cantora de sei lá o quê, cantar, sei lá, virar uma cantora de bolero, eu ia morrer de fome porque eu não ia saber fazer bem. E, aliás, encerrou a minha relação com a indústria fonográfica, no sentido de ser contratada, quando me foi proposto um disco de drum and bass. Eu não sabia nem o que era isso. Então, assim, eu não sei fazer isso. Até aceitei oferecer a minha visão do drum and bass. Ofereci, não é isso. Eu não sei, eu não sou uma cantora de drum and bass. Eu sou uma cantora de música brasileira, né, e posso cantar o que eu acho que fique bom na minha voz, ou que eu possa acrescentar. Também acho que a gente tem uma função, né? Eu, como intérprete pianista, eu tenho que trazer alguma coisa que eu, em princípio, considero interessante. E como você citou o Renato Russo, quer dizer, o que eu fiz com a música do Renato? Eu trouxe uma visão um pouco mais musical daquele rock and roll pauleira, onde, na visão da própria Legião, o interessante ali era exatamente a música, a atitude do Renato. Eu via e ouvia a Legião ouvindo as palavras do Renato. Aquilo era o que mais me interessava. Então eu botei aquilo ali na berlinda, no meu disco. Mas não fiz nada demais. Ele é um grandioso de um poeta que eu trouxe a obra com a minha visão, sem transformar muito aquilo. Então, assim, eu vou morrer, eu acho que vou morrer lá com 120, porque eu quero viver muito, cantando a música que eu acredito, e acho que a música popular brasileira será mesmo o meu estandarte até eu não ter mais voz para cantar. Graças a Deus. Né? Tomar muito açaí. Tomar muito açaí. Muito açaí. Primeiramente, quer dizer, a sorte de ela não ter sido médica, né? A gente tem uma cantora assim. Segundamente, a sorte de não ter sido médica também, que Leila médica não seria tão boa quanto, certamente, quanto cantora, né, galera? Mas eu acho que, voltando ao negócio do ciclo, por que a música ali teve um crescimento grande, tudo, novamente, eu por sorte conheci uma pessoa, eu chamo de bruxo, né? Super bruxo, aliás, mas era desembargador, tudo, quer dizer, um bruxo de alto nível, assim, entendeu? E eu estava ainda com Nara, em Belo Horizonte, e a gente foi jantar com ele, e eu aproveitei e digo, bom, agora deixa eu ver o lado de música, né? Vem cá, o que vem aí de novo? Ele comendo um tutuzinho, falou, nada. Eu falei, nada? Então, foi um músico, não tem mais nada para fazer? Ele falou, você perguntou outra coisa, o que vem de novo? De novo não tem mais nada para vir. Isso foi em 87, né?
digo, mas como? Ele falou. Eu falei, o que eu faço? Ele falou, não faz, refaz. Porque se você fez tudo, o que vai se fazer daqui em diante é enxugar o pano, sabe, torcer o pano, e vai, ainda tem coisinha e tal, que se mistura uma coisa com outra, vai, e vai acabando para nascer o novo, senão, né? E o novo, vai, como a gente volta, vai surgir lá nos anos 20 e tal, e nos anos 50, como em todo o século, é o auge da cultura, da modernidade, ali está o que aquilo foi se formando. Dali em diante você curte, e vai acabar para vir o novo novamente, né? E eu falei, e agora? Então o que eu faço? Ele falou, refaz, rapaz. Pega as músicas dos anos 40, 50, 60 e refaz. Você deve ter instrumentos novos, mais tem. Deve ter um som novo, mais tem. Deve ter vozes novas, e mais tem. Então vai nisso. Eu saí de lá no sábado, na segunda-feira, eu contratei o Emílio Santiago, que estava sem gravadora, e comecei uma série que chamava Aquarela Brasileira. O Emílio nunca tinha vendido 10 mil discos, o primeiro foi 850 mil. Daí em diante nós vendemos 7 milhões de discos, refazendo, né, na dica dele. E aí um dia ele me telefonou, é um cara muito ocupado, eu nunca procurei mais para isso, mas ele me telefonou, falou assim, Roberto, está na hora de você fazer um disco de bossa nova. Eu falei, pô, bossa nova, mas nunca vendeu. Agora está na hora. Agora já mostrou que o tempo perdurou, as músicas que tinham mais qualidade, tá? Não é uma coisa de momento. Você não tem uma cantora nova aí? Eu digo, só tenho, Leila Pinheiro. E fizemos um disco chamado Pensa Bossa Nova, que foi um grande sucesso na carreira de Leila, mas mostra que ele deu a dica certa, refaça com novos swing, novos arranjos, novos. Isso está acontecendo com todos os artistas, se você ver no mundo inteiro, né? Então, é isso. Eu acho que os anos 50, 60 era o auge de uma coisa que foi sendo construída desde o começo do século. Isso vai acontecer novamente aí e assim por diante. Faz parte. Agora, depois começa a cair. Sabe? Eu mesmo, outro dia, estava com o Marcos Vale e o Marcos me mostrou uma música linda, assim. Eu falei, pô, Marcos, que música bonita. Depois me ensina, tá? Acabou aí. Pô, quando eu ouvia você está vendo só do jeito que eu fiquei, eu jogava no chão. Pô! Isso era uma sensação de uma coisa nova, de uma coisa bonita, bem feita. Hoje talvez a música do Marcos seja tão boa quanto a outra, mas já foi feita. Entende? A gente já fez isso várias vezes. Ela segue, bonita, bacana, mas a emoção já não é a mesma para que venha uma coisa nova. Cabe a essa turma aqui fazer. Eles que são responsáveis por isso. Muito obrigado. Posso só colocar uma coisa? Complementando o que foi dito, é justamente o que eu estava falando, né? O novo não existe sem o velho. Claro. O novo não existe sem o velho. Então, eu acho que se, na verdade, as coisas antigas não fossem boas, né? O pessoal não teria, Cazuza não teria regravado Cartola, né? Nem Mato Grosso não estaria fazendo shows sobre Carmen Miranda, sobre Cartola e outras pessoas mais, né? Então é justamente isso, né? É a questão do arranjo novo, da interpretação nova e a colocação que às vezes eu gostaria muito que o pessoal, os novos pensassem, né? Que às vezes eu olho as pessoas e eu falo assim, você quer ser o quê? Você quer ser um tocador de violão ou você quer ser um violonista? Você quer ser um cantor ou você vai querer ser um intérprete? Porque é uma diferença. É a mesma coisa que eu escrevi no meu Facebook outro dia, que sambista é pagodeiro, mas pagodeiro não é sambista. Necessariamente. Né? Necessariamente. Né? Então você tem que saber a coisa realmente, o que você quer da música, né? O que você realmente quer no mundo da música. Né? Então, por isso que eu também falo que eu acho que a nossa música ela tem que ser levada mais para dentro das crianças, para perto das crianças. Eu acho que ela, assim como no Brasil foi decretado que música tem que ser matéria de escola, aqui, para gente que mora no exterior, isso é muito importante. Né? Eu, infelizmente não vou poder estar amanhã no Focus de Educação, mas isso é um ponto muito importante, né? Utilizar a música na educação das crianças. Porque, como eu digo, a música, ela reflete a cultura. Você ensina uma criança que está vivendo no Japão
a ler o português, para ela não esquecer que ela é brasileira, mas ela só vai ter aquela captação do sentimento e da ideia do que é ser brasileiro quando ela sentir aquilo que de repente a gente sente quando escuta um Verde, né? Quando a gente escuta uma Aquarela brasileira ou Aquarela do Brasil, né? Que são duas músicas diferentes, e outras tantas músicas aí, que a gente canta aquelas músicas e o pensamento da gente vai para o Brasil. As músicas da Bossa Nova que lembram as praias do Rio de Janeiro, a imagem do Corcovado, isso aí mexe com o coração da gente. Isso mexe com o sentimento de ser brasileiro. E ao mesmo tempo, para o estrangeiro, é aquele desejo de ter um pouquinho do Brasil também. É o que a gente consegue passar na nossa música. É essa alma brasileira que a gente não pode deixar nunca perder dentro da nossa música, que eu acho que é o que realmente ganha o mundo. Isso aí. Bom, Carlos está ali querendo fazer uma pergunta já há tempos. Eu sentei aqui porque eu estava esperando essa oportunidade para perguntar uma coisa para a Leila, porque a música é um doce veneno na minha vida desde que eu me entendo por gente. Então eu tenho um certo orgulho em acompanhar isso com um carinho, quase uma voracidade meio, tá, muito grande. Bossa Nova é uma coisa, foi um romance tardio na minha vida, graças a Deus, porque o romance é tardio, a chance que ele tem de ser o romance de verdade, graças a Deus. E a percepção, a sua entrada na cena da música brasileira foi um elemento que estava ausente, que era o elemento surpresa, o elemento não produzido, não marketeado. Você tá, um dia que vê essa menina cantando Bossa Nova nesse momento, né, seu Maniscal? Mas eu quero trazer a coisa para cá, para o Japão, né? Como é que você entende o fascínio enorme que o japonês tem por uma música cuja letra ele não entende? Pois é. A gente falou já um pouquinho disso, mas eu posso lhe dizer assim, eu já cantei na Europa, eu cantei nos Estados Unidos, e eu acho que a música, independente de qualquer coisa, a música brasileira, ela consegue tocar qualquer ser humano sensível no planeta, sabe? Eu acho, por exemplo, eu acabei de cantar, quando fiz show na Europa, um trio cantando tudo, cantando bossa nova, cantando samba, cantando... acabou o show e vieram ao camarim artistas, enfim, um Harvey Mason, um baterista, assim como se fossem 4 menescais, né, da música instrumental americana. Eles quase se jogam no chão, assim. Essa especialidade. Pois é, e dizendo assim, eu não entendi uma palavra do que você disse, mas a música me tocou de uma forma, né, assim como eles, os jornalistas, né, que estavam lá também, e que não estavam para julgar a música, não estavam lá como público e tal, e que entraram depois no camarim completamente fascinados. É bem verdade que é diferente o que eu sinto dos japoneses em relação à nossa música, né? Ontem a gente, quando acabou o show, a gente cantou ontem em Saitama, no Lilia, né, no teatro, eu fiquei fascinada com aquele teatro. E a fila de japoneses, assim, tremendo para falar com a gente, né, e assim, emocionados. Eu, de verdade, Carlos, eu não sei de onde vem isso, porque fora o que eu disse aqui no comecinho, antes de sentar, que eu acho o japonês um povo especialmente sensível. Né? Infelizmente, por causa dessa história toda do tsunami, do terremoto e tudo, nós no Brasil pudemos ver, o mundo pôde assistir, né, a recuperação, né, dessa cidade, de tudo, e a gente vendo, nós comovidos, né, com a forma delicada e aparentemente, mas acredito que sim, calma, né, tranquila, respeitosa, né, com que eles enfrentavam aquela tragédia colossal, né, e o mundo todo aprendeu, né, com o povo japonês a ser melhor, né, a sermos pessoas melhores, né, ser os seres humanos melhores, para viver num mundo sem tsunami, sem terremotos, que nós não temos isso no Brasil, felizmente. Acho que passa tudo por aí. É um povo muito sensível, muito delicado e muito atento. Eu acho que tem uma coisa do silêncio que eu encanto profundamente aqui nessa cidade, por mais que seja uma mega de uma cidade, você está ali, eu observo do meu quarto, né, lá, eu estou aqui no hotel lá em cima, e é tudo
né? As coisas acontecem e vai, não se tem buzina, não se tem aquela alucinação. Então eu acho que eles conseguem ouvir a nossa música também de uma forma como a gente mesmo já não ouve mais. Entendeu? Então, a bossa nova que tem essa característica, né, de ser uma música calma, uma música tranquila, uma música delicada, né, e gostosa, suave, eu acho que bate aí nesse fundo, nesse coração japonês, né, e no coração do mundo, não é à toa, né, que fez 50 anos e vai fará um século, e 2 séculos, e vai seguir, né, vida fora. Mas, assim, a gente tenta entender, hoje mesmo, né, eu perguntei ontem à noite, a gente conversou, eu perguntei ao Menescal, enfim, ele foi, eu disse, Menescal, o Jobim me disse uma vez que o japonês gostava de música brasileira porque o japonês gosta de coisa boa. Sim, mas não é só isso, não é? Eu acho que é muito além disso, porque a bossa nova não é só uma música boa, né, tem todo um contexto para ela, né. Então eu acho que, assim, aos poucos a gente vai tentando entender também, né, junto com o público japonês, né, o porquê desse encantamento tamanho, porquê dessa reverência, dessa paixão, e de uma coisa que a gente não vê mais, como eu não vejo em canto algum, eles estudam a nossa música. Né? Numa das primeiras vezes que eu vim aqui, foi ao camarim uma menina com um caderno assim, grosso, com todas as letras da Bossa Nova, com cifras e tudo, né, querendo conferir umas coisas comigo. Meu Deus! Sabe, onde, em que parte desse planeta eu teria isso, entendeu? Então é um interesse muito sincero, né? Assim, como se fizesse parte da vida deles, como faz na minha. Mas faz. Eu sei, mas eu digo, é muito louco, entendeu? Porque é isso, se fosse um americano talvez, enfim, está mais perto da gente, né? Mas a música, a nossa, não toca eles como toca aqui o japonês. Né? Eu só quero dar uma contribuição mais, e agora é para o Menescal, produtor e diretor artístico, que construiu carreiras enormes. Peguei carona. Ah? Peguei carona nela. Tudo bem. Eu penso diferente, ó. Já falei. Você sabe que aqui dentro hoje, essa plateia tem uma grande quantidade de músicos, jovens. Eu não sei se eles sabem que você foi um dos engenheiros de dezenas de carreiras extremamente bem-sucedidas brasileiras no Brasil e fora do Brasil. Eles estão fora do Brasil e eles querem ganhar dinheiro, sobreviver e continuar sendo felizes fazendo música brasileira. Que conselho você dá, Menescal, do alto da sua experiência como diretor artístico, produtor, criador, engenheiro de carreiras, para que hoje em dia eles possam cortar caminhos no sentido de falar para esse público internacional através da música e do som brasileiro? Eu falo novamente, se eu soubesse isso, a gente soube um pouco numa época, né, que as coisas estavam vindo, estavam crescendo, a gente observou, a gente se aconselhou. Eu quero deixar claro aqui, eu nunca descobri ninguém, nunca, sabe? Eu apenas percebi e falei assim, opa, aqui está na hora boa para essa. Ele abriu as portas, né? Abriu as portas. Mas, quer dizer, quando eu vi Leila Pinheiro, ela já tinha até gravado um disco lindo que pouca gente conhece, mas eu percebi que falou, opa, acho que ali pode vir uma pessoa e foi assim com várias outras, mas quero deixar claro que eu vejo uns livros assim, eu lancei, eu não sei o quê, eu não descobri ninguém, sabe? Agora, peguei muita carona legal, quer dizer, quando eu fiz um disco com a Elis Regina, a Elis já tinha, sei lá, 5, 6, 8 anos de carreira. Mas eu digo, opa, ali acho que está no ponto do pulo, né? E ela me convidou, eu digo, opa, vou lá. E realmente a gente teve essa sorte passou dos 10 mil discos para 180, 200 mil discos. O Chico, quando eu produzi o Construção, eu vou dizer que eu fiz o Construção? Mentira! O Chico que estava naquele momento ali, precisava apenas alguém dar condição bacana para ele. Eu consegui dar essa condição. E assim, Gal Costa, então, você sabe a história. Então, eu tive muita sorte de pegar essas pessoas no momento certo. E como dizia meu parceiro, Ronaldo Bosco, né? Ele falou, você é um tremendo rabo de cometa. Eu disse, por quê? Está sempre atrás da estrela, né? Rabo de cometa, assim. É um pouco isso, quer dizer, eu tive sorte de estar naquele momento. Eu tive sorte de estar no momento certo da Bossa Nova ali. Se você fez a Bossa Nova. Eu estava ali naquela turma, por acaso, né? Então, é você aproveitar o momento certo, né? O Paulo Coelho, por exemplo, vocês conhecem o Paulo Coelho, escritor? Paulo era meu funcionário na Poligram, né? E, puxa, a gente armou 1000 ali, né?
bacana, Raul Seixas, tal, né? Lançamento de muita gente. Vocês estão ouvindo, ele está falando das caronas, essas Mas é carreiras, carona, todas essas rapaz. pessoas. Mas Que caronas, hein? Mas é carona. Quer dizer, eu tive assim, a percepção de que Paulo Coelho é o cara. Para mim o Maluco Beleza não era o Raul, era o Paulo. Entendeu? Eu saquei que o Paulo é que era o cara por trás ali que dava a direção. Mas o Paulo falava para mim uma coisa muito interessante. Roberto, eu tenho que sair da Poligrama. Por que, Paulo? A gente está fazendo uma história aqui dentro. Ele falou, mas eu estou perdendo minha história. Por quê? O que você quer, Paulo? Quero ser escritor. Tá, Paulo, você vai ser escritor. Tá. Imagina, se eu convencesse ele não ser escritor, hoje o Paulo... Ou dizer para ele que ele ia passar fome como escritor. Exatamente, eu meio que falei essas coisas, né? Mas Paulo teve essa percepção de falar assim, está na minha hora, eu estou perdendo as oportunidades. Então, na hora que você entende isso, que um artista novo fala assim, opa, está na minha hora, sabe, você perceber, ou observar qual é essa sua hora e qual é a oportunidade que está passando, que às vezes você está lutando aqui, pô, eu estou fazendo música e não sei, ninguém vê, e a oportunidade está passando, você nem vê, né? Você viu lá na tua Bahia, quer dizer, como os caras souberam aproveitar a sua hora. Eu acho que o único conselho é o seguinte, olha para o lado, porque está passando aqui, você está aqui feito um louco, brigando. Não briga não, deixa observar e pega o caminho quando eu passar. Eu não sei nenhuma, nunca soube, não tem fórmula, não tem fórmula. Se eu soubesse, eu ficava rico. Vem cá, eu vendo essa fórmula pra você. Alguém mais tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer? Só me usar mais um pouquinho. Vai lá. Eu tinha lido um artigo numa revista americana que dizia assim que antigamente se faziam músicas pelo sentimento e atualmente se fazem pelo seu valor comercial. De vocês três que estão aí na mesa, concordam com essa afirmação? Felipe, por favor. Você que estuda música, eu nunca estudei música. Não, eu nunca estudei música. A música para mim é que nem eu falo, é amor, é sentimento. Para mim é sentimento. Eu tenho uma filosofia que eu digo que músico e cantor, ele é como um médium. Ele vai para cima de um palco, ele vai passar, a energia que ele vai passar para o público, é essa energia que muitas vezes volta em dobro para ele. Então eu às vezes falo assim, tem músico que sobe no palco e fala assim, eu sou a estrela, o resto é porcaria, sabe? E eu falo assim, mas isso não é a verdade, você está ali, você tem uma função ali. Você está ali para você passar uma coisa que o público está esperando por você. Você entendeu? Ele está esperando que você faça ele sonhar. O público está esperando que você dê para ele sentimentos, ele está aguardando você passar para ele uma energia que vai fazer ele voar para algum lugar. Entendeu? Então eu digo que a gente tem uma função muito importante para o público. A gente tem que ter consciência disso. E eu acho que o encantamento da música sempre vai ser sentimento. E a gente estava falando de línguas, eu acho que, eu quando escutei Época de Ouro, quando estiveram da última vez aqui, tocar Vibrações de Jacó, é música instrumental, aquilo não tem letra. Entendeu? E ao mesmo tempo eu chorei. Eu chorei. Você acredita que hoje, em específico, atualmente, não só no Brasil como no mundo, é feito comercialmente? Existem vários músicos excelentes. Davi Rios está aqui presente hoje, que realmente eu ouvi, que tem um trabalho excelente. Existem sim músicos que hoje trabalham com sentimento, mas a grande maioria, vocês acreditam que seja pelo lado financeiro? É que infelizmente a gente precisa sobreviver, né? Vamos falar a verdade, né? O músico, ele vive da música. É claro, o pessoal é amador, tudo bem, tem outro trabalho, mas o músico realmente, que quer viver da música, ele precisa receber, né? Então, ele muitas vezes, ele se afasta um pouco do caminho do sonho dele por causa disso. Ele às vezes se sujeita a fazer algumas coisas porque ele precisa sobreviver.
Entendeu? Eu não concordo, mas a gente tem que cair na real, que é a verdade de cada um. Hoje em dia ninguém vive de amor. Isso aí podia ter uma época que você tinha uma chacrinha lá no fundo lá no fundo, no interiorzinho, que dava para você viver assim. Né? Hoje em dia não existe isso, vamos dizer a verdade. Hoje em dia é impossível você viver de amor. Né? E às vezes a gente não tem o músico, às vezes ele é bom, ele é excelente, mas ele não tem o reconhecimento também da parte empresarial. Vou ser bem honesta, né? Às vezes o pessoal prefere contratar um cara que não toca nada, porque o cara vai fazer o que ele quer e vai ali preencher o tempo por menos. E o cara que tem valor, às vezes, fica para escanteio, porque o cara se recusa a pagar o valor do trabalho dele. A Leila também poderia Então, responder essa. eu Você acho já que pegou o microfone. A vida está muito difícil assim para todo mundo. E eu acho que a qualidade, em todos os sentidos, caiu, né, em todas as áreas. Né? Antigamente se tinha um tempo, né, de que se a gente se dedicava, né, por isso que o meu Menescal disse, por exemplo, quando ouviu, enfim, se aprendesse só, parava a vida para ficar um dia inteiro ouvindo. Né? Eu me lembro, eu garota ali, passava semanas ouvindo um mesmo LP. Né? Então sabia os arranjos todos de trás para frente, que aprendia as letras e tudo. Então, a música, a arte tinha e ocupava na vida de cada um de nós um espaço que hoje em dia não ocupa mais. Né? Ela é uma coisa a mais. É bem verdade que é a razão da minha existência. Mas se eu perceber num determinado momento que eu não vou conseguir mais sobreviver cantando, eu vou ter que parar e fazer outra coisa. Então, assim, eu tenho 30 anos de carreira, né? Tenho 52 anos de vida. Mas assim, eu trabalho hoje em dia para ganhar o que eu ganhava muito mais. Né? Então, 5, 6 vezes mais para ganhar o que eu ganhava há 5, 6 anos atrás. Então eu acho que a dificuldade da sobrevivência com a música, falando da boa música, talvez seja a música que você diga que a música tenha sentimento, enfim. Quem ame a música e que trabalhe porque é de verdade a sua vocação. E acho que seja o meu caso, acho que é o caso do Menescal. E Menescal ainda é produtor, além de ser compositor e músico, ele ainda é produtor. E canta também, canta muito bem. Né? Mas eu acho que é tudo também uma saída, assim, né? É muito difícil, na verdade, você manter, hoje em dia, em todas as áreas, manter a qualidade, conseguir com essa qualidade uma expressão, uma sobrevivência tranquila, você conseguir vender o seu produto, né? E aquilo que você faça de verdade. Você tem que ter, sim, uma visão comercial e se adequar, né, adequar o seu trabalho, que é o que eu faço. Eu sou um exemplo vivo disso. Quer dizer, eu não tive que alterar a música que eu faço, eu continuo fazendo música de qualidade. Mas o meu espaço dentro da música reduziu muitíssimo, por quê? Porque a música, com todo respeito, a música ruim, a música que tem um espaço na mídia, tem muito mais espaço do que o meu trabalho. Né? E isso eu acho que é com a arte, de uma forma geral, no mundo. Né? Caiu muito, e que acho que faz parte desse ciclo, né, de que o Menescal falou muito. Né? Acho que é um pouco por aí. Né? Só complementando, vem novamente o negócio. Quer dizer, ela só vai nascer um novo ciclo de musical, artístico, bom, se a coisa começar a decair. Se ela tiver alta, por que você vai mudar, né? E acho que é o que está acontecendo hoje. É natural, um fenômeno natural. Agora, a turma mais jovem sofre essas coisas. Sempre existiu uma procura de você adequar o seu lado de artista tal, com o lado também de trabalho. Sempre existiu, né? Música é um trabalho. É um trabalho, como outro qualquer, né? E eu me lembro do Tom, por exemplo, Tom Jobim, que detestava viajar, né? Mas teve que viajar pelo mundo inteiro. Inclusive, eu perguntei a ele uma vez, por que você não viaja mais assim? Eu morro de medo de avião. Inclusive, ele estava vindo para o Japão no avião, ele falou, morro de medo, eu estou aqui morrendo de medo. Eu disse, mas por que você morre tanto de medo de avião? Ele falou, claro, 3 razões. Uma, porque é mais pesado que o ar, né? Então, eu tenho que morrer de medo disso. Segundo, que é motor explosão, né? E terceiro, que é inventado por um brasileiro. Então, eu morro de medo de avião. Mas ele mesmo assim, quer dizer, ele veio para o Japão, veio para o lugar, passou 10 anos nos Estados Unidos trabalhando sua música, porque ele foi o grande, quer dizer, pelo menos o nosso grande mestre, né? Foi e ainda é, mas teve que ir para lá, passar 10 anos, que ele não queria
Ele sempre falava, não quero ir para fora, não quero. Acabou indo e ficou 10 anos. Até quando ele voltou, o repórter estava lá, falou assim, ele disse que não queria ir, e passou 10 anos, né? E quando ele chegou no aeroporto, perguntou, Tom, e aí, como é que foi lá? Foi legal, puxa, trabalhei minhas músicas, as versões todas foram bem feitas, não é mais aquele negócio que fala do café, do feijão, do Pelé e tal. Então, trabalhou a música. Ele falou, mas você disse que não ia ficar lá 10 anos. Ah, mas eu tive que ficar, porque todo mundo me procurando para curtir as letras, para assinar, para gravar e tal. Ele falou, mas o que você acha dos Estados Unidos? Assim, ele pensou e falou assim, olha, Estados Unidos é muito bom, mas é uma merda, né? O cara falou, mas e o Brasil? O Brasil é uma merda, mas é muito bom. Mas o Tom, com tudo isso, ele foi para lá, achou o lado bom, achou o lado ruim, e também no Brasil ele reconhece, mas veio morar no Brasil, porque ele teve que trabalhar a música dele também, como qualquer um. Tá? Bom, o nosso tempo já está se esgotando, o papo ficou muito bom, mas eu gostaria de fazer... Pergunta? Pode fazer. Bem, Lá. por favor. Claro. Uma pergunta bastante curta. Na Quero década saber de se a resposta é curta. Pode ir. Na década de 80, o Tom Jobim com a família Caymmi fez um grande show ao ar livre aqui em Tóquio. Quando a Bossa Nova fez 50 anos, o senhor esteve num grande show aqui em Tóquio ao ar livre. Quando a Bossa Nova fizer 55 anos, podemos esperar um novo show? E a próxima pergunta, também bastante curta. Hoje, quem seria o melhor intérprete da música brasileira, o melhor intérprete japonês da música brasileira? Eu acho que pode esperar um outro show aqui. A gente teve 3 momentos muito bons. Eu não sei o nome era um parque que tem aqui, o Miuri. A gente fez 3 shows bacanas. O Miuri. Show para 10 mil pessoas, assim, porque a gente não tinha noção do tamanho do público japonês. A gente fazia sempre em casa de 200 pessoas, 300 e poucas pessoas. Mas um japonês falou, vamos fazer uma coisa grande porque acho que é maior. E quando a gente viu aquelas 10 mil pessoas lá, e batendo palma e torcendo, shows de 4 horas, né? A gente ficou animado, achou que a coisa é maior do que a gente pensava aqui. E a gente certamente vai tentar fazer uma coisa aqui bacana, sempre reverenciando esse momento que cada ano está sendo mais longo, né? Então, vamos lá. A gente tem uma música que eu fiz com o Carlinhos, que chama Benção Bossa Nova. Nos seus 40 anos fiz um samba para você. Depois, nos seus 50 anos fiz um samba. Agora vamos, nos seus 60 anos. No 100 aqui fica esquisito. Nos seus, não dá para fazer 60 ou 50. No seu, não sei o que, a gente vai inventar uma coisa. Mas certamente nos 100 anos a gente vai estar aqui também. Mas eu não sei te falar qual é o grande intérprete. Né? Já tivemos alguns intérpretes japoneses que foram muito bons para a nossa música. Agora são tantos. O que eu recebo de disso, né? Cantora japonesa de bossa nova, né? Então, e umas fantásticas. Né? Puxa, mas eu não conheço todas, não posso te falar assim. Agora, muita gente cantando, tocando bossa nova bacana. A gente fala bossa nova, parece que eu só toco bossa nova. Eu estou cheio de blues agora, hein? Fazendo blues também. Mas a base da música da gente foi essa e é essa. Agora, cada dia a gente está vendo mais gente cantando. Ontem, só naquela fila, a gente fez um show de 1 hora, mas ficamos 2 horas recebendo as pessoas na fila. E as pessoas chegavam e falavam assim, eu adoro, aí cantaram 10 músicas, um pedacinho de cada uma. Como é que essa coisa já está aí, né? Teve até uma que foi gravar comigo lá no Rio, Keiko Omada, né? Que mora no Rio e canta muito bem e tal. Então eu chamei para um projeto, mas ela chegou lá e falou assim, tem um probleminha. Eu digo, puxa, já tem um probleminha, né? Eu falei, qual é, Keiko? Ela falou, é porque sou cantora japonesa de bossa nova evangélica. E aí? Tem uma coisa na letra que não pode não. Muito legal. Mas que é uma tremenda uma cantora, canta jazz, canta bossa, canta... Então espalhado. Essa é uma das que ficou lá. Foi lá para aprender um pouco e hoje ficou e já está até ensinando um pouco. Então acho que aqui tem milhões de pessoas, milhões de exagero, mas muita gente boa cantando nossa música. Não bossa nova,
como eu te falei ontem, a roda de samba, né, da gente foi tão bonito, tão... Leila foi descansar, que ela tinha ensaiado, o negócio estava cansado mesmo, e essa coisa do jet lag do fuso. Mas eu fiquei um pouquinho na roda de samba lá, foi bom demais. Eu queria fazer até uma pergunta. Menescal, você que já trabalhou com muitos artistas, já produziu muita gente, existe alguém especial que você ainda não trabalhou, mas que você tem muita vontade de trabalhar? Tem. Quem seria? Tem algumas pessoas, mas uma pessoa que eu estava falando antes sobre isso, que eu achei que ia trabalhar certamente, que você sente que vai chegando, mas foi a Lisa Ono. A gente tem uma identificação em tudo, mas não houve oportunidade, sabe? Mas eu nunca falei isso para ela, mas pode até falar. É uma pessoa que eu adoro. O som dela, para mim, é maravilhoso, sabe? Mas não tentou. Ela vai tentar, se Deus quiser. Se cantar vai ser um prazer, mas se não for também, eu continuo sendo grande fã da Lisa. Legal. Bom, agora sim, a gente já vai encerrando por aqui. Vocês, como já devem saber, vão ser premiados no Press Awards. Ah, é? E... Faça de novo, faça de novo. Foi bom demais. E vocês vão receber um prêmio especial, e segundo o nosso produtor e realizador desse evento, Carlos Borges, ele me contou que vocês vão fazer uma apresentação, um pocket show. Vocês poderiam adiantar para o pessoal que está aqui presente, em primeira mão, o que vocês vão levar para o palco do Press Award e o que o Press Award representa para vocês? Eu vou deixar a Leila complementar, mas realmente a gente não sabe o que vai tocar. Sabe, é tanta coisa que a gente trouxe, que a gente toca, né? Tanta coisa, e na hora vai pintar. A mesma hora do show, ontem a gente vai lá e fala assim, pula essa. Aí eu já falei, Leila, eu pulei a outra sem querer. Então, a gente vai fazendo assim, né? Então, dependendo do público, assim, a gente vai mudando na hora. E às vezes pinta coisa que nem está na lista da gente, né? A premiação eu fico feliz porque é sempre um reconhecimento, né, pelo trabalho que a gente vem fazendo. E mais do que isso, a oportunidade de voltar ao Japão e ampliar, né, o espaço da música brasileira, o espaço especialmente do meu trabalho aqui. E eu fico imensamente feliz de também poder estar aqui como pianista, né, tocando, porque todas as vezes que eu vim apenas cantar e eu, além de cantar, eu toco. E eu tenho, na verdade, com o Menescal uma afinidade, uma sintonia que é muito além de nós dois. É mediúnica mesmo, é muito, muito bacana. Ele toca com muitas outras cantoras, mas eu sei que quem ele mais gosta é de tocar comigo. Então, assim, isso faz parte, vocês verão no show, né, e a gente vai fazer esse pocket show, vocês vão perceber que enfim, que é muito bacana poder estar de volta, e estar de volta com ele, que foi quem me trouxe aqui, né, pela primeira vez. E voltando com essa premiação, quer dizer, que como eu já disse, um reconhecimento ao trabalho da gente, é muito bacana, e eu fico imensamente feliz com isso e agradecida. Eu queria só fazer um reparo que eu não fiz ainda, quando a Leila falou, ele toca, ele é produtor, não sei o quê, ele é cantor. Mentira. Eu sou o pior cantor do Brasil. Eu estava devendo cantar ali agora com a André Amorim, isso é mentira, que você estava cantando legal. Olha, a primeira vez que eu cantei em público, eu fui obrigado a cantar. Eu fui para os Estados Unidos, negócio do Carnegie Hall. Não sabia nem o que era Carnegie Hall. A turma toda foi, eu fui também. Aí chegou lá na véspera do negócio, teve um ensaio. Eu falei, cara, quando eu vi aquela casa, né, aquele monstro, aquela casa bonita, eu falei, olha, eu não vou fazer nada não, porque eu não trouxe meu grupo e tal. O cara falou, você naquela semana tem que cantar. Eu disse, não, mas eu tenho que cantar, está aqui no contrato. Aí, quer dizer, eu estreiei cantando Carnegie Hall. Ninguém estreou sua carreira cantando Carnegie Hall. Também foi a carreira mais rápida. Começou ali e terminou ali também. Muito obrigado. Não, a despedida é com você, mas eu queria só acrescentar o seguinte, a premiação que a Leila está recebendo e que o Menescal estão recebendo amanhã do Press Award, para o qual vocês todos estão convidados, não existe ingresso pago, é um show aberto ao público, que tem um público muito específico, é um público formado de lideranças, de jornalistas, de pessoas que amam a cultura brasileira, e é por isso que é um público muito especial, é um público que está lá para adorar, é o melhor público do mundo. Uma sintonia total. Então, quem não tiver convites, pode pegar, tem convite na porta. Nós ainda temos uns 60 lugares disponíveis, o restante do teatro já está ocupado.
E é um teatro muito bacana, um som bom. Mas eu queria observar que há 6 anos atrás, Menescal recebeu esse prêmio nos Estados Unidos, o Lifetime Achievement Award, com contribuição que ele tem dado à música brasileira, que absolutamente não precisa nem discutir sobre isso. E aconteceu um fato que hoje é uma coisa alegre e melancólica ao mesmo tempo. O Menescal recebeu o prêmio dele das mãos do artista que mais gravou músicas dele em toda a vida, que veio a falecer esse ano, e esse tape, quando foi exibido, esse ano você não sabe disso, foi exibido no Press Award esse ano, numa homenagem a Peri Ribeiro, levou todo mundo às lágrimas, foi um momento muito forte, pela ligação que o público brasileiro do sul da Flórida tem com Peri, que é imensa. Peri viveu 10 anos em Miami e era muito ativo. Então, esse prêmio é muito verdadeiro, ele não é prêmio de colete, e vocês têm consciência plena de que merecem. Obrigado, obrigado. Johnny. Bom, eu queria dizer que estou 15 anos aqui no Japão, e quando eu cheguei aqui no Japão, aquela coisa de menino, eu achava que eu ia chegar aqui, eu ia encontrar um mestre que fosse me ensinar tudo, assim, como se fosse Karate Kid, sabe? Aquela coisa que você encontra o Miyagi vai te ensinar tudo. Só que no decorrer desses 15 anos, eu encontrei vários mestres, e que me ensinaram um pouco de cada coisa. E hoje está aqui, eu encontrei de novo mais um mestre, Roberto Menescal. Aprendi muito estando hoje aqui. Quero pedir uma salva de palmas para Roberto Menescal. Muito obrigado, uma grande honra. Roberto Samurai. Obrigado. Mais uma. Obrigado, Sueli Gusti, obrigado, Leila Pinheiro, obrigado, Roberto Menescal, obrigado, Johnny Sasaki. Vocês, por favor, agora estão liberados, podem pegar os convites de vocês, não deixem de pegar os brindes daí da TV Globo Internacional, da TAM, do Banco do Brasil, do PFC, e quem não tiver convite para assistir o Press Award amanhã à noite no Sogetsu Hall, é só pegar na porta os convites. Carlos, muito obrigado. Você me dá licença de só Claro, uma coisinha? claro. Bom, eu queria, antes de sair, de ir embora, eu queria agradecer a todo mundo, né, principalmente o Carlos por me dar essa oportunidade. Eu falei para você que eu não sabia, eu achava que realmente eu não merecia estar sentada aqui nessa mesa. Não diga isso, não diga isso, não diga isso. Eu até fiquei... Você tem um exército de 50 mil atrás de você. Eu fiquei realmente muito feliz com o convite que você me fez de estar aqui hoje. E eu gostaria de coisas que eu gostaria de salientar, né? Que você fosse meu porta-voz amanhã no Focus Brasil de Educação, sobre o ponto que eu falei sobre a música na educação. A música na educação. E, infelizmente, eu queria que alguém da embaixada estivesse aqui, porque eu gostaria que a embaixada também se posicionasse para promover, assim como eu sei que eles promoveram um workshop com a Naomi Kumamoto, que toca choro no Brasil e que veio excursão, que está aqui no Japão no momento, fazendo excursão. Ela e 2 amigos meus fizeram um workshop em Ota para crianças japonesas e brasileiras. Eu gostaria que isso fosse feito também com artistas brasileiros dentro da comunidade, nas escolas brasileiras, para levar isso para as crianças. Eu gostaria que os empresários brasileiros dessem mais atenção aos profissionais de música aqui que batalham, tá? Eu gostaria também de que quando fizessem concurso com as bandas, tem pessoal de bandas aqui, que não simplesmente fizessem esses concursos, vamos incentivar, mas selecionar o pessoal dos jurados, porque eu acho que tem que ter gente que conhece música e gente que de repente pode até favorecer esses grupos, entendeu? Tanto em abrir portas para esses grupos, como também para chegar para eles e falar: vocês não ganharam porque vocês estão errando nesse ponto, vocês estão errando naquele ponto, que às vezes as pessoas não sabem, não tem como avaliar. Muitas vezes eu erro, às vezes meus músicos falam: você está errando aqui, mas eu não percebo, entendeu? Mas eles chegam para mim e falam: você está errando aqui, você precisa arrumar aqui. E eu acho muito importante isso. Então são vários pontos que a gente tem. Quando fala de música, eu espero que o ano que vem esse Focus tenha muito mais gente. Eu queria que muitos mais músicos da comunidade estivessem presentes. Eu acho que a gente tem que batalhar muito dentro da nossa comunidade para manter essa música brasileira, essa qualidade de música brasileira viva dentro das nossas crianças, dentro dos nossos jovens, para dar continuidade dentro da nossa própria comunidade.
que eu acho isso muito importante. Obrigado, Sueli. Um abraço a todos. Vamos levar esse recado para o painel de educação amanhã. E a gente tem um encontro com Menescal e Leila amanhã no Soguetes Hall, ok? Quem não tem ingresso, pegue, porque esses são os últimos ingressos disponíveis. Eu trouxe para aqui exatamente para privilegiar vocês que vieram aqui. Então, quem estiver aqui, chegar amanhã e disser que esqueceu de pegar